Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Shane Farias, do Diário de Professora, e eu quero conversar com vocês hoje sobre 10 coisas que não se devem fazer na hora da redação do Enem, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente não deve fazer na redação do Enem é ferir os direitos humanos. Então você não pode criar uma lei que seja a favor da pena de morte, você não pode defender o aborto, você não pode ferir uma lei dos direitos humanos já existente, você não pode mencionar que você quer que crie uma lei que bata com outra já existente. Então, assim, primeira coisa que você não pode fazer na sua redação é ferir os direitos humanos. Não seja uma pessoa malvadinha, tá? Não fira os direitos humanos. Segunda coisa que você não pode fazer, questão número 2. Fugir do tema. Se é um texto dissertativo argumentativo, você não vai escrever um poema, você não vai escrever uma novela, você não vai escrever uma crônica, você vai escrever um texto dissertativo argumentativo. Esse é um grande problema, tá? Os alunos às vezes se perdem um pouco nisso e eles escrevem um texto que não é dissertativo argumentativo. Terceiro ponto. Dados da proposta. Professora, eu posso copiar os dados que tem lá nos meus textos base? Posso. Eu posso usar os meus textos bases, eu posso usar os meus dados, mas eu não posso copiar trechos longos dos meus textos base. Por quê? Porque senão o meu corretor ele vai olhar para minha redação e vai pensar assim, esse texto não é dela. Essa redação não foi a pessoa que fez. Dela não, que ele não sabe se é ele ou ela. Mas assim, ele não pode olhar para sua redação e pensar assim, ó, que você realmente copiou, que você se apropriou de outro texto, tá? Você pode citar, eu diria para você citar aí 1, 2 linhas no máximo, usar os dados, fazer a menção àquela informação que tá lá, mas jamais copiar e se fazer, se apropriar dessa autoria. E também não esquecer de, se usar os dados, você marcar, você mencionar de onde que ele veio. Por isso é tão importante a gente sempre olhar aquela última linha dos textos bases, que é a bibliografia, né, que me diz ali de onde que vem. Então, eu dou aquela enrolada, eu não digo que eu peguei do texto base da redação, da proposta, mas eu cito diretamente a fonte, ok? Bom, eu falei 1, 2 e 3, a quarta... Vou ter que cortar isso. Outra coisa. Cuidado com inventar dados. Na hora que você usar os seus dados, que você pode usar os dados lá do texto base, mas você não pode inventar dados. Por quê? Porque daí tem um grande problema. O meu corretor, muitas vezes, ele pode muitas vezes ir lá e pesquisar no Google realmente se aquele dado é verídico ou não. E se for um dado que não é verídico, aí você se ferra muito, tá? Então você não pode inventar um dado. Prof, mas é muito difícil eu saber de algum dado que bata realmente com o tema da minha redação. É difícil, por isso que você não usa, você só usa se esse dado estiver lá na sua folha base, e aí você usa ele com segurança, porque é um grande problema. Eu já tentei fazer redação que o corretor não prestou atenção e o texto valeu, a mentirinha valeu, mas tem dados aí exorbitantes. Eu posso falar aí que 80% da população já teve dengue. Isso é mentira. Então, quer dizer, dá muito na cara que não é verdade. Então, eu não posso cair na besteira de fazer isso. Quinta dica, cuidado com a sua letra. Se você é daquele que a professora sempre tentou dar um puxão de orelha porque a sua letra é horrorosa, cuidado, treina. Você tem que treinar a sua letra pra ela caber lá na sua folhinha de redação, naquelas letras fininhas, tá? Então, assim, a pessoa não te conhece. Como que ela vai passar meia hora, 1 hora, tentando entender o que você quis escrever na sua redação? Isso não existe, isso não pode acontecer. O seu corretor vai simplesmente desclassificar aquela parte da redação, passar para o outro, não vai fazer sentido, porque quando a gente tira 1, 2 linhas da redação, na hora de corrigir, que conta como desclassificado, como não entendi, ou como incoerente, por exemplo, você retira, quer dizer, não faz sentido com aquela continuação anterior, e aí você pode ter escrito uma coisa bem bacana e aí não dá do seu corretor considerar, porque você fez uma letra horrorosa. Então, tem que treinar a letra, não pode deixar de treinar a letra. A letra é importante sim, não pode ser ilegível. Eu gosto de escrever com letra de forma pra ficar um pouquinho mais legível. Pode? Pode. Pode escrever como você quiser. Mas se você começou com letra de forma, vai até o final. Se você começou com letra cursiva, do começo até o final. Isso aí você não pode trocar.
no meio da redação. Outra coisa, cuidado com os ditados populares. Eu acho que eu já tô na 6ª ou 7ª. Enfim, cuidado com os ditados populares. Eu não posso dar ditados populares. Quem persiste sempre alcança. Quer dizer, isso aí é senso comum. O meu corretor da redação, ele não quer alguém num senso comum. Então, cuidado. Não use bordões. Ai, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser até que em algum momento da sua redação você consiga encaixar isso. Mas não é muito interessante. Então, assim, não use bordões na hora de fazer a sua redação. Mas, um tema. Generalizar. Eu não posso generalizar. Por quê? Porque nem todas as pessoas são iguais. Mas a maioria faz tal coisa. A maioria é uma coisa, mas sempre tem um. Ah, porque todas as mulheres agredidas voltam para os seus parceiros. Mentira! Por quê? Porque não são todas. Então, cuidado na hora de usar todos, sempre, nunca, tá? Ah, isso sempre acontece, isso vai sempre continuar acontecendo. A gente não sabe, então não generalize. Então, nunca diga nunca numa redação, nunca diga sempre numa redação, tá? Por quê? Porque amanhã ou depois, todos os motoristas algum dia já furaram o sinal vermelho. Sempre tem um que não fez isso. Eu, por exemplo. Então a gente tem que cuidar na hora de generalizar. Todos os políticos do Brasil deveria ser feita uma reforma e retirar todos os políticos. Porque todos os políticos são corruptos. A gente não sabe, sempre tem um lá que fez a coisa certa, né? Então cuida com generalizações, porque elas podem fazer a sua redação você perder muitos pontos ali na sua parte de coerência, tá? Nas suas competências. Cuidado com piadas, ironia ou grandes metáforas, porque o seu corretor pode não entender o que você está dizendo e com isso você perder aí pontos na competência da sua coesão ou até mesmo na competência da sua coerência, porque com piadinhas ele ou vai levar ao pé da letra ou ele pode realmente desconsiderar aquela parte e aí você perder muitos pontos na sua redação. Relembrando, eu acabei de falar sobre não ferir os direitos humanos, não generalizar, cuidado com os dados da proposta, cuidado com a letra, cuidado com as piadas, cuidado com os ditados populares, cuidado em não fazer perguntas retóricas. Você não pode fazer perguntas retóricas assim. Será que as mulheres realmente não gostam de apanhar? Digamos assim, você faz uma pergunta dessa. Quer dizer, você precisa responder essa pergunta lá da sua redação, até porque você não vai fazer esse tipo de pergunta, né? Mas eu tô dizendo assim, ou será que o problema da violência contra a mulher nunca será resolvido? Se você, ao longo do seu texto, responder essa pergunta, aí, tranquilo. Agora, colocar lá no final, fazer uma proposta de interjeição e no final deixar uma pergunta, será que isso aí nunca vai ser resolvido? Você ferrou com a sua redação inteira. Então, não façam perguntas retóricas ao final da sua redação. E por último, rapidinho pra gente acabar essa dica, não exponha a sua opinião de jeito algum na sua redação. Não diga eu acho, eu. Não uso eu. Por quê, professora? Não é pra dar opinião? Não é um texto dissertativo argumentativo? Eu não tenho que dar minha opinião? Não. Isso aí não é um artigo de opinião, é um texto dissertativo argumentativo. Mas eu não tenho que opinar? Eu tenho que opinar. Eu opinar não significa que eu vou ser pessoal. Eu vou ser impessoal. Eu vou opinar pelo bem da nação, porque eu sou uma pessoa muito boa. Sou quase um herói. Então eu vou opinar aí sem dizer que eu opinei. Eu não vou dizer que eu acho que a violência contra a mulher tem que acabar. A violência contra a mulher tem que acabar. Ponto. Eu dei a minha opinião porque eu sou o que estou escrevendo. Mas nem por isso eu escrevi o eu. Então desapega desse seu eu interior e escreve em terceira pessoa. Por último, e não menos importante, jamais, nunca, em nenhuma hipótese, jamais na vida, usa desenhos, faz coraçãozinho, diga frases motivacionais, você vai conseguir, você pode, você consegue, você é bom. Jamais
mande frases motivacionais e jamais você pode dizer: oi, eu sou a Chayane, professora de português, eu tô aqui escrevendo a minha redação. Você jamais pode dar dicas de quem está escrevendo essa redação, porque o seu corretor tem que ler essa redação e ele ser impessoal, ele não saber quem é que escreveu aquilo ali. Você não pode dar nenhuma dica de quem é você. Então, se você fizer isso, automaticamente essa redação vai passar pelos corretores, por mais de um, e você vai ser automaticamente eliminado do Enem. Então, cuidado, tá bom? Bom, essas foram as minhas dicas, então, pra você mandar bem na redação. Ah, não esquece também de escrever mais do que 7 linhas, porque se você escrever 7 linhas, é como se a sua redação estivesse em branco. Então as pessoas não vão nem ler a sua redação até o final, porque é como se ela estivesse em branco, tá? Então, essas foram as minhas dicas pra você mandar um pouquinho aí melhor na sua redação, bem rapidinho. E o Enem tá quase chegando. Eu vou deixar aqui alguns outros vídeos que eu tenho de redação no link dessa descrição. No link da descrição. O link na descrição. E não esquece de dar um like pra mim no vídeo, pra gente continuar fazendo mais vídeos. Se inscreve no canal. Lembrando que eu também, pra você que chegou aí até o final, eu tenho aquela opção de correção de redações para o Enem, especificamente para quem faz Enem, ou para quem resolve fazer outros vestibulares, mas a gente pode conversar. O meu e-mail também tá aqui na descrição, então a gente conversa pra ver qual é a melhor saída aí pra você mandar bem na sua redação, tá bom? Beijo e até a próxima!